Se te deu água na boca para comer esse pão de queijo, fica nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar o passo a passo, com dicas e todo o processo de fabricação para você produzir este pão de queijo. Olha que sensacional, que espetacular, que incrível. Ficou com água na boca? Então fica por aí. Todos os ingredientes e materiais que eu usei nessa receita vão estar na descrição desse vídeo. Então vamos lá, sem delongas, vamos começar esse vídeo. O primeiro equipamento que vocês vão precisar ter para ajudar no processo é uma balança. Ela vai fazer com que você consiga replicar exatamente o que eu estou ensinando aqui aí na sua casa. Eu acho que é legal você investir na balança porque assim, vai te ajudar não só nessa receita, mas nas futuras receitas que eu vou ensinar aqui no canal e também as receitas que vocês podem aprender com outros youtubers. Então a gente vai começar pesando mais ou menos 250 gramas de polvilho azedo em um recipiente fundo. É legal você escolher um recipiente grande, porque a gente vai usar esse mesmo recipiente para ao longo de toda a receita, tá bem? E logo em seguida, nesse mesmo recipiente, a gente vai pesar mais ou menos 83, 85 gramas de polvilho doce. Eu uso esses dois tipos de polvilho para dar um equilíbrio no sabor e para que eles casem perfeitamente. Não fique nem muito duro, nem muito macio, nem muito molenga. E aí a conjunção desses dois polvilhos faz com que a casquinha fique super crocante por fora e por dentro fique super macio, dando equilíbrio em tudo, beleza? Misture bem os polvilhos e acrescente 2 pitadas de sal, assim como eu estou fazendo aí no vídeo. Misture o sal com os polvilhos e reserve essa mistura. Agora é hora de medir mais ou menos 200 ml de leite e 60 ml de óleo. Pode ser de canola, pode ser de girassol ou pode ser qualquer outro óleo que você tenha na sua casa, mas nunca azeite. Você vai pegar essa mistura de leite e óleo e vai levar ao fogo para que abra fervura. Tome cuidado para não causar nenhum tipo de acidente. Se você for criança, é recomendado você pedir auxílio de um adulto, beleza? Assim que o leite e o óleo abre fervura, você vai escaldar os polvilhos com essa mistura quente. Mais uma vez, se você for criança, peça ajuda para um adulto para que você não se queime ou cause nenhum acidente, tá bem? É ideal você começar mexendo com uma espátula até que essa mistura se resfrie mais e você possa usar as mãos. O ideal para essa massa é misturar os ingredientes e não sovar como a gente faz com a massa do pão, por exemplo. Então, com muito amor e carinho, a gente vai misturando até essa massa ficar bem lisa e absorver todo o polvilho do seu recipiente. E aí você pode deixar ela descansando por alguns minutos para que ela se resfrie mais. E aí a gente vai partir para o próximo passo. Para fazer a receita tradicional do pão de queijo mineiro, é ideal que você use o queijo da Serra da Canastra. Mas como eu vivo aqui em Portugal, é impossível encontrar esse tipo de queijo. Eu vou estar usando o queijo de São Jorge, que é o mais parecido que tem com o da Serra da Canastra. Ele é um queijo curado 7 meses. Então é o ideal. A cozinha é muito vasta, então você pode estar usando qualquer tipo de queijo. Mas para você estar replicando o pão de queijo tradicional mineiro, é ideal que você use os que eu vou te dizer aqui, tá bem? Eu vou estar pesando mais ou menos 250 gramas de queijo curado e mais ou menos 85 gramas de queijo parmesão. Mais uma vez eu redobro a atenção. Se você for criança e for utilizar a faca ou ralador, peça ajuda para um adulto. Ao menos você vai evitar qualquer tipo de acidente. O queijo curado você vai ralar na parte mais grossa do ralador. Aqui eu diria que você tem que usar um recipiente grande, porque além de ralar os dois queijos no mesmo lugar, você vai ter que mexer, você vai ter que misturar os queijos juntos. E o queijo parmesão você vai ralar no furo médio do seu ralador, tá bem? Assim que você terminar de ralar os queijos, a sua massa de polvilho já vai estar bem mais fria, se não fria totalmente, e aí é hora da gente adicionar o ovo. É muito importante que nesse passo a massa não esteja nem morna nem quente, porque senão seu ovo vai coagular e aí a receita vai desandar totalmente. Como nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês. Tá vendo que a massa grudou toda na mão e tá toda melecada? Isso é um ponto errado de massa. Verifique se sua massa está fria, assim como eu tô fazendo no vídeo.
Para fazer essa receita, eu vou utilizar apenas um ovo. Adicione o ovo inteiro e já comece a mexer para que a massa absorva o ovo. Vai virar uma melequinha mesmo na sua mão, mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. Você tem que mexer até a massa absorver totalmente o ovo. A massa vai grudar apenas um pouquinho na mão, mas vai ficar firme e consistente. Diferentemente do pão, essa massa não contém glúten e a gente pode puxar rasgando a massa. Isso não vai interferir em nada no sabor nem na qualidade do pão de queijo. O ponto da massa é esse aqui, quando ela ainda gruda um pouquinho na mão, mas ela tá bem solta e elástica. Certo, agora que eu já dei o ponto na minha massa e acredito que você também, a gente pode parar, higienizar as mãos e voltar para a parte mais aguardada, que é a parte final, onde a gente vai adicionar os queijos à nossa massa. Essa é a etapa final, então a gente já pode adicionar os queijos à nossa massa, lembrando sempre de ir misturando e apertando esse queijo dentro da massa para que tudo fique homogêneo. Para ter certeza que toda a massa recebeu a mistura de queijos, faça furo com os dedos, aperte, dobre, tudo e mais um pouco para que essa massa fique bem homogênea e bem saborosa, cheia de queijo, hein? Agora que você já misturou bem sua massa, não tem queijo sobrando no bol e você já cansou de apertar, é hora de preparar os pãezinhos de queijo, hein? Bom, chegou a hora de fazer as bolinhas do pão de queijo e essa receita rende 15 bolinhas de 60 gramas cada um. Mas se você fizer bolinhas menores, por exemplo, de 30 gramas, a receita vai render 30 bolinhas de pão de queijo. Então, para uma família muito grande, seria ideal vocês diminuírem para 30 gramas cada bolinha. Eu, no meu caso aqui, eu faço de 60 mesmo. Como esperado, renderam 15 bolinhas de pão de queijo de 60 gramas cada uma, mais uma bolinha pequenininha de 30 gramas. Bom, agora que você já enrolou as suas bolinhas de pão de queijo, e se você fez como eu, que usou um prato, eu sugiro que você cubra com uma película, ou se você usou um Tupperware, é só você tampar e colocar no congelador antes de ir pro forno, tá bem? Eu sugiro que você pré-aqueça o seu forno a 180 graus por mais ou menos uns 10 minutos antes de você levar o seu pão de queijo para assar. E você vai pegar o seu pão de queijo do congelador direto para o forno, sem deixar ele para fora, porque a gente quer que ele fique bem crocante e bem macio por dentro. Olha esse pão de queijo. Ui, tá bem quente. Mas olha que lindo. Fala sério. Ficou pronto. Olha que coisa mais linda. Olha esse pão de queijo, gente. Muito top, né? Fala sério. Olha que delícia. A gente vai abrir assim. Ui, tá bem quente. Olha. Divino. Não tem nada igual. Eu tenho certeza que se você fizer esse pão de queijo, você não vai se arrepender. Todo mundo da sua casa vai querer essa receita, vai querer que você faça 150 vezes. Olha. Aqui em casa não pode faltar mais. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Eu fiz ele com muito carinho mesmo. E eu vou ficar aqui agora comendo meu pão de queijo.
e até o próximo vídeo.